querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos sempre louvar, agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos recebidas. Amém. Amém. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele missionário que escreveu várias epístolas, ou seja, várias cartas dentro da palavra do nosso Deus. E o apóstolo Paulo escreveu essas cartas inspirado por Deus. E o apóstolo Paulo, então, em uma das suas cartas, que ele escreveu para a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo, ele escreve como alguém que deseja vê-los crescendo, ou seja, amadurecendo na fé. O apóstolo Paulo não está preocupado apenas com aquilo que eles sabem, com o conhecimento que eles têm. Mas o apóstolo Paulo está preocupado com o modo que eles vivem. E de uma maneira muito profunda, o apóstolo Paulo ele resume a vida cristã em 3 verbos: continuar, crescer e agradecer. E aí ele escreve, lá em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Meus queridos, este texto bíblico nos leva ao lema da igreja para o ano de 2026. O lema da igreja para o ano de 2026 é: crescendo em ação de graças, vivendo em Cristo. Para o apóstolo Paulo, a vida cristã é movimento, é processo, é caminhada. Ele mesmo declarou: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa caminhada tem um ponto de partida muito claro. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meus queridos, Jesus Cristo não esperou nós irmos até Ele. Jesus veio até nós. E é isso que nós vamos lembrar e festejar no Natal. Jesus veio a nós. Ele não veio pelo nosso mérito, pela nossa dignidade, mas Ele veio pela graça. E um dia muito especial que Ele também veio a nós é o dia do nosso batismo. No dia em que nós fomos batizados, que nós recebemos o batismo, nós então recebemos a fé. Deus veio até nós. E assim Deus nos uniu a si. E desde então, Ele permanece conosco nesta caminhada e nós com Ele. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse texto bíblico, ele usa a imagem de uma planta para essa caminhada com Deus. Ele escreve: estando enraizados nele, ou seja, em Jesus, continuem. Ninguém planta a fé em si mesmo. Nenhuma árvore ou planta escolhe o lugar onde que ela vai nascer. Assim também é a nossa caminhada com Deus. Tudo começa com Ele e tudo depende dEle. Tudo é sustentado por Ele. Por isso é que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é aquele que inicia, aquele que completa e fortalece a nossa fé. Por graça, Ele se une a nós
E assim, unidos a nós, Ele vai alimentar, Ele vai adubar a nossa vida espiritual. E Ele alimenta, e Ele aduba a nossa vida espiritual por meio da Sua palavra. E Ele alimenta a nossa vida espiritual por meio da Sua palavra, justamente para produzirmos. Para nós produzirmos bons frutos que nascem da fé em Cristo Jesus. E aqui vem então o objetivo da finalidade, porque Deus instituiu o ofício da palavra. Por que será? Ou qual é a finalidade que Deus instituiu o ofício da palavra? O ofício da palavra não é uma criação dos homens, mas é algo que Deus criou. E Deus criou, e Deus fez o ofício da palavra para que essa fé que nós recebemos, fosse produzida, nutrida e mantida. E o apóstolo Paulo reforça isso lá em Efésios 1, versículo 10, quando ele escreve que Deus tem um plano. E olha só o plano de Deus. O plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. E para que esse plano se torne uma realidade, Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E Ele fez isso para preparar, aperfeiçoar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios 4, versículo 11 e 12. Meus queridos, então nessa caminhada, Deus Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a crescermos, a produzirmos frutos. E Deus também nos usa. Ele vai nos usar para que outros cresçam, para que outros melhorem na fé. Como nós vimos, para aperfeiçoar a fé uns dos outros. Plantados e enraizados em Jesus, nós somos colocados por Deus então na vida de outras pessoas. E Deus nos coloca justamente na vida de cada um, para, por meio de nós, produzirmos frutos, ou seja, ações, gestos, atitudes e escolhas que refletem a vida de Jesus em nós. E assim mais pessoas no reino de Deus e menos pessoas no inferno. Seguindo o apóstolo Paulo, ele muda a imagem nessa caminhada. Ele usa agora a imagem de uma construção. E ele escreve: edificados nele, Jesus, continuem. Nem toda construção fica pronta de um dia para o outro. Assim como uma construção tem e passa por fases diferentes, colunas, reboco, acabamento e poeira, também é a caminhada com Deus. Nessa caminhada com Deus tem dias variados, dias de alegria, dias que parece que nada dá certo, dias em que as situações parecem complicar em vez de melhorar, dias de incertezas, dias de dúvidas. Mas assim, como numa obra, Deus jamais abandona o canteiro de construção da nossa vida. Realmente, meus queridos, tem dias, tem momentos que tudo parece confuso. Mas mesmo assim, Deus continua atuando, Deus continua trabalhando em nós e por nós, pois Ele prometeu não abandonar, e jamais vai abandonar aquela obra que Ele começou. Mesmo que venham nos dias turbulentos,
os dias difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Mesmo em silêncio, mesmo na poeira, mesmo quando nós não vemos progresso, mesmo quando nós não vemos uma saída, Deus está. Deus permanece no controle da situação. E aí nós lemos agora há pouco, em Deuteronômio 8, versículo 5, sabe, pois, no teu coração que, como o homem disciplina o seu filho, assim disciplina o teu Deus. E aí, conforme o comentarista bíblico, de acordo com esse texto bíblico, ele diz assim, abre aspas, Deus disciplina os crentes para fortalecer sua fé ou para fazê-los voltar ao justo caminho divino, a fim de que Ele possa abençoá-los. Então, Deus sabe o que faz, e Ele faz o melhor. E aí o apóstolo Paulo escreve, continuem, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Ninguém se firma ou se sustenta sozinho na fé. Ninguém chega ou se mantém na fé apenas por emoção. E aqui um alerta, que nós precisamos ter muito cuidado, gente. O cuidado é para não misturar fé com sentimentos. A fé sólida nasce do ensino, do ouvir e do aprender a palavra. A fé não é um sentimento. A fé é um dom que Deus dá para cada um de nós. Um dom que é gerado e fortalecido pelo Espírito Santo ao se ouvir e meditar na mensagem de Jesus Cristo. Portanto, a fé não é mágica. E a fé não surge com nenhuma mágica. A fé não vem de emoções passageiras, mas vem do ouvir e do estudar a palavra de Deus. E é com esse objetivo, então, que a igreja prega, catequiza, acompanha e sustenta, como nós vimos anteriormente. Ensinar, viver e compartilhar a palavra de Deus não é uma invenção humana, mas é uma ordem divina. Por isso que Jesus disse, ide. E ele disse, ide, e não venha a mim. Assim, quando o apóstolo Paulo escreve para sermos confirmados, ele está chamando a igreja a permanecer no ensino que nós recebemos. O ensino que nós recebemos culto após culto. E nós precisamos permanecer nesse ensino que nós recebemos para nós não entrarmos, para nós não cairmos no oba-oba. No oba-oba bom e gostoso que o mundo aí fora oferece. Então agora vem o clímax do texto bíblico que nós lemos lá no começo. O apóstolo Paulo diz, continuem crescendo em ação de graças. E a pergunta que surge é, por que crescer em ação de graças? Simples, porque Jesus é suficiente, só Ele é necessário. Para o apóstolo Paulo, a gratidão não é um sentimento superficial, mas é fruto natural da fé. Ou seja, é a resposta do coração que reconhece que Jesus é o Senhor e tem a soberania sobre a nossa vida. Jesus nos salvou, Ele nos sustenta e nos conduz. Sem Ele nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados. A verdadeira ação de graças não é apenas uma oração feita antes da refeição, é uma atitude pela qual nós enxergamos a vida, reconhecendo e comprovando o amor, o cuidado constante de Deus. Meus queridos, gratidão gera ação, e ação revela fé. Deus, Ele não apenas cria, mas Ele sustenta. Ele não apenas começa, mas Ele continua. Não apenas nos dá existência, mas Ele continua
estamos cuidando diariamente. Jesus confirma essa verdade com clareza e ternura ao dizer: o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E no primeiro artigo do Credo, Lutero explica, onde nós fizemos a nossa confissão de fé, Lutero explica que Deus não é um Criador distante, que apenas deu corda ao mundo e deixou o mundo girando. Pelo contrário, Ele nos criou e continua nos mantendo com o que nós precisamos diariamente. E além disso, protege e guarda a nossa vida. Por isso, meus queridos, nada é insignificante demais para o olhar de Deus. Nada é irrelevante demais para Deus. Nada passa batido aos olhos de Deus. Nada é tarde para o seu socorro. Não existe caso perdido para Deus. A comida em nossa casa, o ar que nós respiramos, as oportunidades que surgem, as lutas que enfrentamos, as lutas que nós passamos em silêncio, tudo isso é visto, é conhecido, é cuidado pelo Pai. Nada escapa dos olhos dele, nada escapa das mãos dele. E quando algo escapa das nossas mãos, é apenas para cair nas mãos dele. E quando cai nas mãos de Deus, nós podemos confiar que Ele vai fazer o melhor, que o melhor será feito. Agora, se nós ficarmos focando apenas nas dificuldades, nos problemas, sempre parecerá que não há nada para agradecer. Mas quando nós olhamos com atenção, nós percebemos que hoje nós acordamos, respiramos, andamos, enxergamos, ouvimos, nos alimentamos, estamos na casa de Deus, temos o necessário. Em 1 Timóteo 6, versículo 7 ao 8, o apóstolo Paulo nos lembra: nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. Tendo com que nos vestir e sustento, estejamos contentes. Tendo com que nos vestir e sustento, estejamos contentes. Infelizmente, muitas vezes nós enxergamos aquilo que falta, apenas aquilo que falta, ainda que nós não temos, e aquilo que nós já temos passa despercebido. Reclamamos e murmuramos, mas Jesus nos lembra: quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Reforçando, gente, só podemos crescer em ação de graças unidos a Jesus. Agradecidos e contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, nós então vamos olhar para fora, além dos muros da nossa casa, além dos muros das paredes da nossa igreja. E aqui está o ponto necessário em nossa reflexão. A gratidão não fica fechada dentro de quatro paredes. Vou repetir. A gratidão não fica fechada dentro de quatro paredes. Ela se transforma em gestos, em atos de amor e serviço ao próximo. A gratidão nos leva a servir, não para receber algo em troca, mas para o bem do próximo e porque nós já temos tudo o que precisamos de Deus. Ou seja, nós somos abençoados para abençoar. Gratidão gera ação, e ação revela fé.
A fé verdadeira, diz Tiago, se torna em ação. As boas obras não é para nos exaltar ou nos gloriarmos. O que salva não é a caridade. O que salva não é eu ser bondoso. Gente, o que salva é a obra de Jesus por nossa cruz. Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, não para que digam: nossa, que cristão incrível, mas que digam: que Deus maravilhoso vocês têm. Ou como escreveu uma pessoa: Jesus nos chamou para ser luz no mundo e não estrela na igreja. Isso tudo, gente, nos leva a concluir que a verdadeira gratidão a Deus deseja também que os outros sejam salvos. Quem são os outros? Lá fora. Porque gratidão gera ação. E ação revela fé. O coração agradecido é o coração que se move para dentro e para fora das paredes da igreja, para fora do conforto, para fora da vida centrada em si mesmo. Por exemplo, a pessoa lembra de onde Deus a tirou e conta aos outros o que Jesus fez em sua vida. Assim, essa pessoa revela a fé que o Evangelho é o poder de Deus e que a sua história pode alcançar outros. Quantas histórias tem aqui? E quantas histórias bonitas que podem alcançar outros? E outros podem chegar à fé verdadeira? Jesus Cristo, gente, é o foco da nossa gratidão. Gratidão silenciosa é boa, mas gratidão expressa em palavras, atos e serviço é ainda melhor. Assim, é uma pessoa agradecida, é uma pessoa acolhedora, uma pessoa sensível, uma pessoa empática, com as necessidades dos de dentro, mas também os de fora. Uma igreja agradecida vai servir com e por amor a Deus. Portanto, a igreja precisa de dois movimentos: olhar para dentro, para ser nutrida, para crescer espiritualmente, e olhar para fora e anunciar Cristo para todos. Aí o apóstolo Paulo também escreveu lá em Colossenses 4, versículo 5: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passem com eles. A gratidão, gente, leva a ação, e a ação revela a fé. A gratidão não nasce da ausência de problemas, ela nasce do reconhecimento do amor e do cuidado de Deus no meio dos nossos problemas. Com Deus nós nunca teremos tudo o que queremos, mas sempre teremos tudo o que realmente precisamos. Uma vida marcada pela gratidão é um grande testemunho. Pessoas podem ser alcançadas e salvas ao observar a maneira como nós reagimos às lutas, às dificuldades, aos problemas da vida. Não com murmuração, mas com confiança e gratidão. Pois nós confiamos e nós podemos confiar que Deus não falha. Ele vai fazer o melhor por nós. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos abençoados. Que essa gratidão então nos leve para fora, para que outros também sejam alcançados e salvos pelo Evangelho da Graça. Gratidão gera ação, e ação revela a fé. Que cada um de nós viva em e por Jesus Cristo. Que nós cresçamos em ação de graças. Que nós sejamos instrumentos de Deus, para que muitos outros estejam conosco no céu. Todas as bênçãos materiais são boas e necessárias, mas a maior bênção
nós já recebemos. A maior bênção nós já recebemos. Foi Deus quem nos deu. A maior bênção foi Jesus, seu Filho. Ele que deu e entregou a vida dele por nós e para nos salvar. Pois é com Ele e por Ele que nós recebemos de graça e por graça a vida eterna. Portanto, ainda que muitos ao nosso redor estejam focados na falta, na reclamação, naquilo que não deu certo, sejamos nós a voz que reconhece, a voz que proclama, a voz que exalta a bondade e a misericórdia de Deus. Porque Deus, fielmente, em amor, já nos deu salvação. Por Jesus Cristo, Ele prometeu que nunca deixará de faltar o que nós precisamos. E aí eu pergunto para você: está faltando alguma coisa na tua vida? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Amém.